Aneurisma da aorta pode ser fatal em caso de rompimento. Sintomas, cuidados, prevenção. Há prevenção para isso? O que é, afinal, esse aneurisma da aorta? Como é que ele acontece, ele ocorre? É realmente mais comum em homens idosos? Homens fumantes? Quais são os fatores de risco? É possível, afinal, acho importante demais a prevenção. Existe essa prevenção? Trata-se, enfim, de uma emergência médica gravíssima e precisa ser imediatamente cuidada como tal, não se pode ignorar. Vamos entender mais sobre o aneurisma da aorta. Tenho saudade dela, da presença dela, tenho grande admiração por ela e pelo trabalho por ela desenvolvido. A doutora Thaís Vieira, ela que é médica cardiologista. Saudade de você, querida. Como vai? Boa tarde, doutora. Boa tarde, meu querido. Que prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é nosso, doutora. E me diga, nos defina o que é exatamente aneurisma da aorta, doutora. Então, a artéria aorta é a artéria que sai do coração, ela atravessa o arco aórtico na região aqui da fúrcula e vai em direção ao abdômen e se distribui para os membros inferiores, para as pernas. Então, ela tem um diâmetro que é um diâmetro normal. Quando esse diâmetro excede o tamanho normal, mais de 50%, é chamado de aneurisma de aorta torácica, quando está nessa região, e abdominal, quando está na região do abdômen. Esse aneurisma, ele pode se romper, ou seja, com a dilatação, a pressão é muito alta sobre as paredes da artéria aorta, ela se desgasta e rompe, se disseca. Então, quando acontece a dissecção, que é o rompimento desse aneurisma, quer seja no tórax, quer seja no abdômen, essa é uma circunstância de emergência com uma probabilidade de fatalidade muito alta. Então, na verdade, a gente tem alguns fatores que podem causar o aneurisma de aorta. Por exemplo, a hipertensão arterial, o paciente que é fumante, pacientes que têm histórico familiar de aneurisma, portadores de uma doença que se chama doença genética, que se chama síndrome de Marfan. Então, outras causas podem ser também doenças infecciosas, né? Uma doença que já está praticamente, assim, uma grande parte erradicada, ainda temos casos, óbvio, que é a sífilis, que também pode causar esse aneurisma. Mas as principais causas são a hipertensão arterial e o uso do cigarro. Então, com a formação do aneurisma, ele precisa ser diagnosticado, geralmente a gente, no exame de rotina, porque muitas das vezes, Sérgio, ele não dá sintomas, o paciente é assintomático. Então, vem a uma consulta de rotina, o médico faz a pesquisa, colhe a história, e quando faz um ecocardiograma, ele pode já começar a visualizar, no caso do aneurisma da aorta torácica, a presença dessa aorta dilatada. Então, com esse diagnóstico, medidas vão ser tomadas preventivas para que esse aneurisma, que é a dilatação da aorta, ele não venha a se romper, que é a chamada dissecção, que é o que leva a uma cirurgia de emergência e muitas das vezes até a morte. O aneurisma de aorta, ele tem, a depender da indicação cirúrgica, dois tipos de tratamento. O tratamento cirúrgico, que é aquele que é aberto o peito e é tratado esse aneurisma, e tem através um tratamento da colocação do stent, um tratamento percutâneo chamado endovascular, como se fosse um cateterismo, né? Então, cada paciente, o seu médico, ele vai fazer a distinção de qual o melhor tratamento para cada paciente. Existem critérios. Existem pacientes, inclusive, que são acompanhados ao longo da vida com medicamentos e que não vêm a ter a necessidade do tratamento cirúrgico. Doutora... Quando ela vem a se romper... Você pode falar.
Não, me desculpe interrompê-la, mas na sua exposição eu consegui entender que é praticamente assintomático, né, o aneurisma. Os sintomas não são facilmente detectáveis pela pessoa. Como é que ela pode trabalhar a prevenção? Esses exames periódicos, eles podem ajudar nessa detecção, doutora Thaís? Sim, a prevenção começa com a ida ao cardiologista e o controle adequado dos fatores de risco. Então, o controle adequado da hipertensão arterial, o hábito de não fumar, controle do seu diabetes, do seu colesterol alto. Então, todo esse controle básico que serve para o infarto, serve também para o aneurisma de aorta. A colheita da história familiar. Quando você vai ao médico, ele faz ele estratifica o risco, ele vai solicitar exames complementares que vão dar pistas da presença do aneurisma, né? Como eu falei anteriormente, o ecocardiograma transesofágico, a própria angiotomografia, são métodos que dão esse diagnóstico. Até às vezes, Sérgio, uma simples radiografia de tórax já mostra a aorta já um pouco dilatada, o que leva um sinal de alerta para a presença do aneurisma e seu diagnóstico mais preciso. Quando vem dar sintomas, já é quando ele está dissecando, ou seja, quando ele está se rompendo, que vem uma dor no peito, em aperto, que vai geralmente para as costas e que é semelhante muitas das vezes ao infarto do miocárdio, mas o aneurisma ele só dá sintoma na maior parte das vezes quando ele está se rompendo, quando ele está dissecando, mas um aneurisma que não está nesse estágio de ruptura, ele pode na maior parte das vezes ser assintomático. Doutora Thaís, coisa muito séria, muito obrigado pela sua contribuição. O quanto a prevenção é importante, a busca por essa qualidade de vida, e é sempre muito bom vê-la, mesmo que virtualmente, ouvi-la e receber as suas orientações. O meu carinho, a minha admiração, doutora Thaís.